Então esse é o mural do sócio, os nossos sócios que mandam as suas fotos para participarem aqui conosco. E temos aqui no mural do sócio de hoje a Jacicleide da Silva, de João Alfredo, a Ana Zilda Coelho e o grupo de Crisma, Araripina, Paraíba, Edileuza Lacerda Pereira, de Exu, no Pernambuco, e Maria José dos Santos Lima, de Campinas, São Paulo. São os nossos sócios que estão hoje no mural. E você que também é sócio e quer participar do nosso mural, pode mandar o e-mail para brasilcristão@rs21.com.br ou enviar uma carta para a Caixa Postal 1000, CEP 13012-970, Campinas, São Paulo. Você envia a sua foto, o seu nome e vai participar conosco também do mural do sócio. Então nós estamos aqui de volta no programa Brasil Cristão, hoje meditando sobre o tema Exaltação da Santa Cruz. E para falar desse tema tão importante, tão profundo, tão maravilhoso, nós temos uma pessoa maravilhosa também, que é o nosso querido Padre Evaristo De Biasi, muito querido de cada um de nós aqui na Rede Século XXI. Padre Evaristo De Biasi, que é o assistente espiritual da Ajuda à Igreja que Sofre e um grande assistente espiritual nosso aqui também, da Rede Século XXI, dos funcionários da Associação do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, boa noite, Elisa Paulo, boa noite a vocês. Refletirmos nessa noite sobre a exaltação da Santa Cruz. Por vezes o mundo de hoje não gosta de refletir sobre esse lado, o mistério da dor, de recordar a dor de Jesus, mas eu gostaria de dizer a você e a todos que nos acompanham que foi o próprio Jesus quem nos deu este título que a Igreja busca colocar. Jesus, em Gálatas, depois de conversar com Nicodemos, ele disse: quando eu for erguido na cruz, exaltado, é aí que eu atrairei o mundo a mim. E, ao mesmo tempo, Jesus, ao dizer essa palavra, Jesus assumia a história do Antigo Testamento. Jesus trazia para si aquele episódio que no deserto estava Moisés, em dado momento o povo reclamando diante das agruras do deserto, e se revoltou e apareceram muitas serpentes. Eram mordidos e morriam. E Deus disse para Moisés: Moisés, faça uma cruz e pendure uma serpente nessa cruz, não é? E todo que for mordido e olhar para essa serpente na cruz, ele se salvará. O porquê cruz serpente? Porque a serpente é o símbolo do mal. Foi ela que tirou a alegria do paraíso. Ela é um simbolismo da maldade. No deserto significava que Deus veio ao encontro da ferida humana, de todas as consequências do pecado. Então, a exaltação da Santa Cruz significa um Deus que mergulhou sobre o mal, o libertou pelo preço sem medida do sangue do seu próprio Filho Jesus. Se nós pegarmos São Pedro na primeira carta, ele de capítulo 1, versículo 18 e seguinte, diz assim: vocês não podem se esquecer, dizia Pedro à sua comunidade e a cada um de nós hoje. Vocês não podem se esquecer de que vocês foram resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro vivo de Deus, que morreu como resgate do preço dos vossos pecados. Quem ama pecado? Quem é que ama o lixo? Deus veio nos assumir nas feridas mais profundas que tem no coração humano, que é o pecado e a síntese maior de tudo que é a maldade e a mal no mundo. Cristo veio resgatar e a forma que ele encontrou é a cruz. Então, a festa da exaltação da Santa Cruz significa que a Igreja vê no amor da cruz de Cristo a extrema maneira com que Deus inventou para dizer ao ser humano: eu te amo quando tu mesmo não te amas mais. Eu te amo naquilo que ninguém queria,
o teu erro, o teu pecado, a tua queda, as tuas feridas, é aí que eu te amo de maneira extrema. Então, todos nós usamos uma cruz no peito, ela é um enfeite. Todos nós, em tudo que é repartição, tem uma cruz. A cruz, ela é um símbolo de universalidade. Olhe bem, vamos tentar entender São Paulo. A cruz, ela tem uma haste maior que finca no chão, a realidade da vida humana. Ela tem uma ponta em cima que diz, volta-te para Deus. E ela tem um lado que significa universalidade, amar a todos. Então, do símbolo da morte, que era o símbolo da condenação, se transformou o maior símbolo de amor do mundo. Então, festa da exaltação da Santa Cruz significa meditarmos na loucura do amor de Deus. Ninguém nos amou como Deus nos amou, morrendo, dando seu filho e o filho morrendo numa cruz. Isso é festa da exaltação. E realmente uma loucura, né, padre? Uma loucura porque como assim um Deus se faz homem, se faz pequeno como nós, né? Porque ele, o próprio Deus, a grandeza maior, suprema, e ele se faz pequeno para estar junto de nós e não se contenta em só se fazer como nós, né? Se fazer um ser humano, mas em morrer por amor a nós. Né? E é interessante também porque aqui na revista, né, esse artigo sobre a exaltação da Santa Cruz está nas páginas 16 e 17 da revista Brasil Cristão. E aqui é citado também a passagem que São Paulo fala aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, em que ele diz, nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos é força e sabedoria de Deus. Então, realmente, escândalo para os judeus, porque lá no Antigo Testamento estava escrito lá em Deuteronômio, né? Maldito aquele que for elevado no madeiro. Madeira era o pior castigo que existia. Exatamente. É um paradoxo, né? Paradoxo, porque e Jesus assumiu pega isso aquilo, para condenar. Exatamente. Ele pega aquilo que é o ser maldito e nisso ele transforma essa realidade. No maior símbolo de amor. Exatamente, em amor. Eu gosto de brincar um pouquinho, Lisa. Eu suponho uma coisa, eu estou me relacionando agora com você porque a gente não se dá conta ao refletir o que significa esse gesto de Jesus. A você que está em casa, que é papai, que é mamãe, você tem filhos, ou tem um filho, não sei. Mas eu faço essa comparação só para imaginar um pouquinho o que é que nós estamos meditando sobre a festa da exaltação da Santa Cruz. Olha, temos a doença terrível da AIDS, que está matando centenas, o câncer no mundo. E se a gente descobrisse que um filho seu, uma filha, tem um sangue determinado, que esse sangue tirado, feito um remédio, tipo de uma medicina, terminaria com o câncer no mundo. Eu perguntaria para você, papai, só que ao tomar o sangue do seu filho, da sua filha, eu retiraria a última gota do sangue da sua filha, do seu filho. Você daria seu filho e sua filha para terminar com câncer no mundo? Você daria? Você abriria a mão do seu filho único? Deus fez isso por mim e por você. Deu seu filho amado, único, o Filho eterno dele, derramou a última gota numa cruz para te salvar da maior enfermidade do mundo, a enfermidade do pecado, sem a qual não teríamos a eternidade. É isto. Então, ao refletir na festa da Santa Cruz, exatamente na exaltação da Santa Cruz, estamos mergulhando na loucura extrema com que somos amados por Deus. E não nos damos conta. Quem fez isso por nós? Quem? Pergunto. Quem é que já morreu por você? O Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, morreu. Lembre-se disso. Isto mostra que valor você possui. Porque um Deus dar o seu filho e o filho morrer numa cruz, você não morreu em vão. Deve ter morrido porque você tem um grande valor para Deus. Então medite nisso. Olhe para a cruz e veja o quanto Deus o ama, a ama. É isto. Sim.
Lá no Antigo Testamento a gente vê no livro de Isaías, Deus falando, né, aquela profecia, eu troco reinos por ti, Israel, você que é meu amado, meu Minha filho amada, precioso. é isso. E mais do que trocar reinos, ele deu a própria vida, né? O próprio Deus veio aqui se entregar e derramar a sua última gota de sangue por amor Agora, a não nós. poderemos, Lisa, separar a cruz de Cristo da história da salvação. Ela só é a assinatura final. A cruz é, como diz São Paulo, citando exatamente o Filipenses, Deus, o Criador do céu e da terra, nos amou desde sempre para sempre. Nos amou e nos deu seu Filho, que se tornou um de nós, uma vez um de nós, o mais pobre dos homens, os últimos dos homens, o rejeitado da humanidade, para nos restituir a eternidade. Então a cruz não pode ser separada desde o Gênesis. Quando Adão e Eva erraram, em Adão e Eva, eu, você, nós, porque nós todos... História, né? Nós, é a nossa genética história que está aí. Quando o paraíso se perdeu, Deus não começou a olhar para Adão e Eva, viu? Bem feito, agora eu vou te punir, vou te condenar. Pelo contrário, Deus olhou a infelicidade do ser humano e disse, eu vou comprar essa briga. Eu não deixarei o que de mais belo eu criei na infelicidade. E aí começou o enamoramento de Deus. Deus se enamorou. O que é a Bíblia? A Bíblia é o enamoramento progressivo, com noivado, com casamento, com uma assinatura, com uma adoção e com preço, resgate da morte de Cristo na cruz. Então, essa dele, longa história do Cordeiro do Antigo Testamento que terminou na cruz, então, ao exaltar a Santa Cruz, mergulhamos no amor extremo de Deus por nós. E nós temos um videozinho agora que é uma frase de destaque desse artigo da revista Brasil Cristão que fala um pouco disso. Vamos assistir ao videozinho dessa frase de destaque. Na festa da exaltação da cruz, somos convidados a penetrar as profundezas de um amor que chegou aos extremos. Nós somos convidados a penetrar as profundezas de um amor que chegou aos extremos, as profundezas desse amor. É isso. Diante disso, é por isso que no último momento de Jesus as palavras desapareceram. Sim. Restou o gesto, a entrega. Diante da via sacra, o caminho do Calvário, estamos mergulhando no Deus que nos falou desde sempre e para sempre, no Deus que nos assumiu através de toda a história, mas no Deus que aí assumiu a verdade humana, assumiu sobre si toda a dimensão do humano. E por isso eu peço com frequência, medite em João, foi exatamente, Capítulo João 3. capítulo 3, versículo 16, 17 e 18. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para o condenar, mas para o salvar. E para o salvar, deu seu único Filho que se tornou um de nós, assumiu nossa história, nosso destino, nossa vida, nossos pecados, nossas dores. E por fim, para nos resgatar daquilo que só Deus podia fazer, Ele nos lavou os pés, nos deu seu corpo e sangue, e após isso pegou, abraçou a cruz e disse, esse é meu último carinho. Eu estou dando a vida por ti. Não há maior expressão de amor do que dar a vida pelo outro. E nesse capítulo 3 de João, foi uma conversa com Nicodemos e provavelmente naquele momento Nicodemos não entendeu a profundidade daquilo que Jesus falava com ele. Não. E só foi entender depois da cruz, porque também naquele momento da cruz ninguém entendia, era um mistério para eles. Como assim Jesus, né, o nosso mestre, aquele em quem a gente acreditava, está aí morrendo, está acabando tudo. E depois só que eles vão entender isso. Quem não tem fé, por isso o Papa Francisco fez um comentário muito bonito nessa festa, fora da fé, realmente é uma loucura.
É um escândalo que o Criador do céu e da terra, porque o mundo de hoje não quer, pensa que amar o outro é puramente só pegar as coisas boas. Amar o outro, a melhor demonstração de amor, uma pessoa me ama mesmo quando me ama além das qualidades. Sim. Quando me ama nas minhas feridas. E assume as minhas feridas. Isso é uma também. experiência minha e tua. Quando uma pessoa, tu consegues partilhar aquilo que tu não gostas nem de ti, aquilo que te diminui, aquilo que te fragiliza, aquilo que te faz menos gente, aquilo que te arrasa, e essa pessoa me diz, me dê esse tesouro, eu estou contigo aqui, é aqui que eu sou louco de amor por ti. Vinde a mim, vocês que estão aflitos, sobrecarregados, esmagados, me entregue isso. Aí eu e você entendemos o quanto uma pessoa ama a gente. E é isso que Jesus fez. E nós percebemos isso em Jesus justamente naquele momento em que ele fala para o Pai, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Exato. É justamente nesse momento que ele sente, ele assumiu todo o nosso pecado, ele assumiu todas as nossas misérias, os nossos erros, os nossos sofrimentos. Naquele momento ele assume tudo e aí ele, assumindo a nossa humanidade, ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Porque ele sente o nosso sofrimento. Ele sente o seu sofrimento. Quando em casa você está aí, você sofre, você chora e muitas vezes você não entende por que eu estou sofrendo. Perfeito. Qual o sentido desse sofrimento? Jesus, nesse momento, também não entendeu. Por mais que a gente... Como assim? Deus não entendeu? Sim, ele assumiu o nosso não entendimento do sofrimento e perguntou, meu Deus, e ele não teve uma resposta de Deus naquele momento. Como nós não temos. Diante da dor humana, não há muitas palavras. E é por isso que Jesus, ao viver essa agonia extrema da cruz, quando for exaltado, ele não tem palavras. Ele a entrega, porque na hora da dor, cuidado com muitas expressões, cuidado com a palavra pêsames. Só diz palavra pêsames que nunca perdeu ente querido. Não diga a palavra ou pêsames. dizer Deus Pêsamo quis é assim, Deus quis desse modo. Quis, pior ainda, uma injustiça muito maior, porque Deus não quer a morte. Cuidado, não legalize isso. Nem dizer, era a hora, tinha que morrer. Então a bomba de Hiroshima, que caiu e matou todo mundo, é Deus que quis isso. Cuidado com essa expressão. Deus quer vida. Agora, Deus respeita a liberdade humana, que pode gerar o amor, mas gerar a morte. Aí que está o mistério. Mas a cruz é realmente algo terrível que vai contra a nossa mente. Jesus também não a entendeu. São Paulo diz, ofereça para Deus. Então estamos conversando com você, eu e você. Não existe ninguém sem cruzes. Cruz física, cruz de doença, cruz psicológica, cruz de traição, cruz de vazio, cruz de desespero, cruzes de mil e uma forma. E Jesus ultrapassou você em tudo. Ele também sentiu a distância do Pai. Neste momento que você vive isto, ele vivendo isso, ele deu sentido isso, ele nos redimiu. Então você mesmo não entendendo como ele não entendeu, diga, tome a minha cruz, eu te ofereço a ti. Vamos tirá-la, vamos lutar para tirá-la, mas vamos entregá-la. É um mistério que vai além do raciocínio humano. Aqui tem a fé, mas é isto que Jesus quis nos dizer. São Paulo diz uma coisa mais profunda. Completo na minha carne o que falta a redenção de Cristo. Os discípulos sentiam-se felizes por sofrerem por Cristo. Os mártires entregaram a própria vida porque quiseram se assemelhar com Jesus. Jesus é o único na história do mundo e dos povos que veio dizer que aquilo que parece o fim da vida, o mais negativo, é caminho de redenção. É isso. E quando se fala em exaltação da Santa Cruz, tem algumas pessoas que podem pensar, como assim exaltar a cruz? A cruz é símbolo de sofrimento. Não, a cruz é símbolo de amor. A cruz é símbolo de amor de Jesus por nós. E muita gente, muitos credos, tiram o Jesus crucificado. Porque querem tirar o drama. Jesus ressuscitou a sua vida. Mentira. Quantos dizem, pare de sofrer e venha seguir a Jesus. Esquece o Cristo histórico. Estão negando a verdade do Calvário. Não. O Cristo está pregado na cruz hoje.
em milhões de pessoas no mundo hoje que vive a paixão. Então, o Cristo da cruz é para que você comungue todos aqueles que estão feridos, para que você comungue os limites da sua esposa, do seu esposo, do seu papai, do seu filho, do seu irmão, daquele dorme. Se até o momento os limites que te machucavam eram motivo de revolta, olhe para a cruz de Cristo, que mesmo morrendo diz perdoai. Quem sabe você, dando essa ótica de Jesus, não legalizando a injustiça, mas começando a amar aquilo que antes lhe feria, lhe decepcionava do outro, você começa a descobrir o lado mais divino e humano do amor. Porque quem não ama as feridas e a fraqueza do outro, nunca ama o outro, ama só a si próprio. E a gente escuta muitas pessoas dizerem também, em outras espiritualidades meio estranhas, dizendo: ah, você tem que passar a seguir Jesus que você vai parar de sofrer. Não né? é verdade. E é muito diferente, porque quando a gente passa a seguir Jesus, o sofrimento realmente é aliviado, porque a gente tem o exemplo de Jesus, a gente tem o próprio Jesus, a gente sabe que Ele tomou o nosso sofrimento sobre Ele, é Ele que ajuda a carregar a nossa cruz. Então, como Ele mesmo disse, o meu fardo é leve. Então, todo ser humano, como o próprio padre disse, todo ser humano tem os seus sofrimentos. Mas quando a gente assume seguir Jesus, assume tomar a nossa cruz e assume esse sofrimento como uma cruz, ele é aliviado. A gente une o nosso sofrimento ao de Jesus. O ser humano quer as coisas boas sem o preço do difícil. Queremos ser honestos sem a renúncia. Queremos ser a fidelidade, mas fazendo tudo o que queremos. A fidelidade tem mortes do meu egoísmo. Eu quero que me perdoe e eu não perdoo. Né? Eu quero que tudo... Então, não é fácil olhar na cruz mesmo para aquele que me caluniou e dizer: Pai, perdoai-lhe. Não é lógico, não é fácil. Parece loucura e fora da fé. Agora, em Jesus é possível. E aí estamos identificados com Ele. Sim. E nós temos mais uma frase de destaque que vamos meditar daqui a pouco, mas antes disso eu quero agradecer as pessoas que estão ligando para nós, tornando-se sócias. Muito obrigada a você, Hilda Resine Strengari, de Taio, Santa Catarina. Seu nome vai aqui para a nossa caixinha, daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio. A Rosalina Maria Machado, de Barbacena, Minas Gerais, Deus abençoe. Maria Erivan de Souza, de Salgueiro, Pernambuco. Zumira Pereira Maciel, de Altonia, Paraná. Mary Santos da Rocha, de Rio Grande do Sul. Maria Tereza da Silva Siqueira, de Crato, no Ceará. Todas se tornaram sócias. Que Deus abençoe, que Deus recompense esse seu gesto de generosidade. Você vai receber em breve a nossa revista Brasil Cristão, com meditações muito profundas para o seu crescimento espiritual. Você que ainda não ligou, pode ligar também, tornar-se sócio, para passar a receber também a revista Brasil Cristão, para passar a contribuir com essa obra que é de Jesus. E temos também algumas pessoas que ligaram para participar do programa. Você que quiser ligar também, está escutando a gente falar aí sobre exaltação da Santa Cruz, Jesus que morreu na cruz por amor a nós, e vamos falando desse sofrimento, o sofrimento de Jesus, o sofrimento humano, como lidar com essa realidade do sofrimento. Ligue para nós, fale também a sua opinião, o que você está achando dessa nossa conversa, você tem alguma dúvida em relação a isso, mande a sua pergunta, participe conosco dessa conversa. Você pode mandar por e-mail, brasilcristão@rs21.com.br, ou você pode ligar para o nosso telefone 19 3871 9620. Então, quem já ligou para nós para participar e todas essas pessoas que ligaram, tornando-se sócias, ou as pessoas que ligaram para participar do programa, estão concorrendo a essa Bíblia que nós vamos sortear no final do programa. Vamos sortear a Bíblia e o porta-Bíblia também. Então, no final do programa, você participa. Então, quem ligou para nós foi o Alisson João. Ele ligou pedindo oração, pede oração pela família, pelos falecidos da sua família. Também pede que o Senhor abençoe os seus trabalhos e agradece a cada dia de sua vida. E aqui também mais uma pessoa, o César,
César de Campinas, São Paulo. Ele diz: a cruz não é uma divindade, um ídolo feito de madeira, barro ou bronze, mas sim santa e sagrada, onde pendeu o Salvador do mundo. Traçando o sinal da cruz em nossa fronte, a todo momento nós louvamos e bendizemos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agradecendo o tão grande bem e amor que pela cruz o Senhor continua a derramar sobre nós. César de Campinas. Obrigado, César, pela sua participação. Realmente muito bonita essa frase, né? Realmente, cada vez que nós traçamos sobre nós o sinal da Santa Cruz, nós estamos pedindo a bênção de Deus sobre nós e nós estamos exaltando esse amor de Jesus por nós. E nós temos mais uma frase de destaque, mas nós vamos meditar um pouquinho dessa frase no próximo bloco. Vamos para um pequeno intervalo agora e já voltamos. Aproveite esse intervalo, ligue para nós, participe do programa. Veja onde a equipe missionária das Mãos Ensanguentadas de Jesus vai estar nessa semana. Na página 25 de sua revista Brasil Cristão.